Para as condições do trabalho, registrou menos infrações e instaurou menos processos. No ano passado foram detectadas menos irregularidades, 35.800 em 2012 contra 41.700 em 2011. Também o número de processos foi menor. A autoridade instaurou 28.300 em 2012 e 34.100 em 2011. Os campos do Alentejo quase não têm trabalhadores portugueses. A maior parte das pessoas que trabalham nos campos vêm do leste da Europa. É um mar de cravinas que a viagem transformará em Sweet Williams. Produzidas na Zambujeira do Mar, têm como destino o Reino Unido. As mãos que escolhem são de diversas origens. Maria e Cristina vieram da Bulgária. Trabalharam anos em Espanha, mas com o desemprego chegaram a Portugal. Alguém as trouxe? Coive do cara. Nossa. Ele conduziu até aqui. É o marido de Cristina, o cunhado de Maria. Chegaram recentemente a esta exploração. Autoridade para as condições de trabalho. Autoridade para as condições de trabalho. António Santos tenta perceber os vínculos laborais num diálogo com a necessidade de tradutor. Quanto é que ganha? Epá, eu ainda não assinei contrato, nem eu sei o que é. Não assinou o contrato ainda? Deve ser 508 euros, como... 507 euros. 507. Eu contrato... Mas a senhora ainda não assinou, não? Não. Mas o contrato escrito é obrigatório para trabalhadores agrícolas no Alentejo. Comece aqui uma semana ou dois e tem que ser primeiro passar da experiência. Se trabalha normal, fica e depois o patrão fazer contrato para elas. Eles têm documentos de identificação? Aqui, a maior parte dos trabalhadores pertence a empresas de trabalho temporário, portuguesas e uma com origem no Reino Unido. Karina é imigrante em Inglaterra. A minha empresa filial é na Inglaterra e quando há campanhas aqui, eles fazem um destacamento das pessoas para virem fazer a campanha aqui em Portugal. É também o caso de Mateus. Veio para Portugal com 4 amigos polacos. We come here for earning some money for holidays. Mas serão férias à custa de muito trabalho. Do you work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? Yes. Every day of the week? O encarregado confirma os longos tempos de trabalho. They work 6 days a week and they're on $7.50 an hour, an 8-hour day. But you have a problem. I don't know whether you can do it in Great Britain, but you can't do it here. Well, we have a 48-hour working week. Yeah, but in Portugal it's 40. And you can't work more than that. You understand? If you have overtime, it has to be extraordinary. It's not in a regular... You can't do overtime on a regular basis. You understand? Right. E existe um limite para as horas extraordinárias, no máximo dos máximos, 200 por ano. Isso é a questão principal. Estamos aqui a ver porque estamos a perceber que provavelmente há pessoas que trabalham 7 dias por semana. A este ritmo, ao fim de 2, 3 meses, as horas extraordinárias, o limite das horas extraordinárias é claramente ultrapassadíssimo. Portanto, estamos só à espera de agarrar formalmente um pouco do tecido da ponta do novelo de lã para depois desenrolarmos tudo o resto. A confirmar-se, é de todo ilegal, não é? Pedro Pimenta, de 47 anos, está à frente da Autoridade para as Condições do Trabalho desde janeiro. Chefiou esta inspeção na Zambujeira, mas a sua cabeça estava a mais de 200 km de distância. Está em Évora e está noutras delegações que não têm neste momento viaturas. Mas se hoje aparecer, espero que não, uma urgência, um acidente de trabalho mortal, um dever de ocupação efetiva, um pedido de greve, para nós podermos ir a esse local de trabalho, não vamos. Toda a frota da autoridade tem muitos quilómetros e muitos anos. E é em carros já do século passado que os inspectores se deslocam até ao Brejão. Quanto é que ela recebe por mês? Perguntem-lhe lá. Mas pouco mas não é assim. Como se mal a pouquinho? 700 este já ganhou para este mês. 700? Isso tirou este mês porque fez horas. Pois, claro. Salários, tempos de trabalho, a preocupação dos inspectores. Começou a trabalhar a que horas? Às 7h30 da manhã. Até às quantas? Às 4h30. Vamos embora. Nesta exploração de uma multinacional norte-americana é a época alta da apanha da framboesa. Tenho uma média 3 kg por hora. Todas as mãos são bem-vindas. Quando é que assinaste o contrato? Pode pensar o contrato. Contrato não se pode. Ele deixa agora não. Não assinou ainda o contrato?
Mas a visita dos inspectores precipitou a assinatura de alguns contratos. Estão a assinar contratos com data 19 de março, quando estamos a 13. Uma coisa é a data da assinatura, outra coisa é a data que se porta os efeitos. a produção de efeito, António? É a data da assinatura, só que eles não estão a assinar 19 de março, estão a assinar no dia 13 de maio. Está a ver? Nestas ações participaram 9 inspectores. Até ao final do ano, por aposentação, a Autoridade para as Condições do Trabalho vai perder muitos elementos. Vamos ficar com cerca de 300 inspectores, abaixo de 120 daquilo que o rácio da OIT nos aconselha a ter. Porque em crise temos um conjunto de situações e a manta é curta, não é? Se a gente estica para um lado, descobre os pés do outro, e portanto há um conjunto de situações que não vamos poder ocorrer. A crise traz cada vez mais denúncias de salários em atraso e falsos recibos verdes. E também trabalhadores sem contratos. Horas extraordinárias não pagas não são exclusivo das explorações no Alentejo. Aqui na nossa companhia está Luís Bento, especialista em questões laborais. Muito boa noite. Por que razão a Autoridade das Condições de Trabalho registou menos infrações e instaurou menos processos? Quer isto dizer que, apesar da crise, os direitos dos trabalhadores estão a ser mais respeitados? Não, quer dizer única e exclusivamente que a Autoridade para as Condições de Trabalho realizou menos ações inspectivas. Porque, efetivamente, tem menos inspectores do que tinha no passado, tem menos meios do que tinha no passado e, portanto, não tem as condições necessárias para realizar o número de ações inspectivas que era normal realizar se tivesse todos os meios disponíveis. Mas porquê é que está a perder pessoas? Tem a ver fundamentalmente pelo seguinte, há pessoas que vão para a reforma e não são substituídas, são porque as admissões estão congeladas na administração pública ou são abrangidas por aquela norma de substituição que vem no memorando da Troika. E outra razão é o facto de preparar um inspetor de trabalho é um processo bastante demorado. Há uma escola própria que pertence à própria Autoridade para as Condições de Trabalho, que não tem funcionado a 100% e, portanto, não se forma em Portugal o número de inspectores de trabalho que são necessários para substituir aqueles que cessam as suas funções e que são homens e mulheres muito experientes, que estão no terreno há 20, 30 anos, conhecem muito bem os setores de atividade e que precisam, inclusivamente, de ter mais apoio de inspectores jovens para os poderem formar depois de saírem da escola, no que é a realidade do trabalho em Portugal, que é uma realidade muito complexa. Mas como é que se resolve uma situação dessas, uma vez que o memorando da Troika prevê o que prevê, o Estado tem que cortar nas despesas e a maior parte das despesas são salários? Como é que se resolve esse problema? Tem a ver com um factor muito simples. A área do trabalho em Portugal não tem sido elegida como uma área prioritária. A não ser agora, neste último relatório da OCDE, que efetivamente a OCDE aconselha ao Governo, com uma recomendação muito firme, de que considera a área do trabalho e a área da gestão de recursos humanos uma questão prioritária em Portugal. Até afirma que o calcanhar daqueles em Portugal é a gestão do capital humano. Não tem sido uma prioridade. E, portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que era a antiga Inspeção de Trabalho, não tem tido os mesmos meios que são dados, por exemplo, à Inspeção Tributária ou à Inspeção das Atividades Económicas. Tem a ver, efetivamente, com o facto das questões do trabalho... Acha que não há interesse em fiscalizar? Tenho a certeza que não há, porque as questões do trabalho não têm sido uma questão central da ação governativa e, por outro lado, também acontece o seguinte: nas situações de crise, um aliviar das fiscalizações acaba sempre por funcionar como uma espécie de amortecedor social, porque as pessoas que conseguem ir trabalhar para a economia paralela ou para regimes semi-legais de trabalho vão obter algum rendimento e esse rendimento que vão obter vai atenuar a sua condição e, portanto, não recorrem tanto aos serviços de apoio. É tradicional nos países em crise um certo aliviar da fiscalização. Em Portugal o que está a acontecer é que a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem meios para fazer face à degradação que se tem vindo a registrar nos últimos anos da prestação de trabalho em Portugal. Que tipo de irregularidades laborais se tornou dominante com a crise? Olha, a primeira é o trabalhar horas para além do horário de trabalho normal semanal, que está fixado nas 40 horas. Como vimos naquela reportagem, trabalhavam no mínimo 48. Além de trabalharem 48, trabalhavam em alguns casos 7 dias por semana, noutros 6, sem descanso. É o facto de as pessoas fazerem trabalho extraordinário, de facto, e não serem remuneradas por isso.
é o facto de terem salários abaixo dos mínimos contratuais e, acima de tudo, uma enorme irregularidade que está a acontecer, que é a precariedade nos próprios contratos de trabalho. Há pessoas que vão trabalhar sem um contrato escrito, que não conhecem os seus direitos e que, obviamente, só uma autoridade para as condições de trabalho, com os meios necessários, pode conseguir controlar essas situações que são todo condenáveis, até porque a própria OIT, veja, só para os nossos telespectadores terem uma ideia, publicou um recente relatório que, no fundo, é uma declaração para o trabalho decente. É a expressão utilizada pela OIT, visto que na Europa, nomeadamente na Europa do Sul, há demasiados atentados aos direitos dos trabalhadores. Luís Bento, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite.